Bom dia, livro de Judite, página 537, 11. Então Holofernes disse-lhe: Tranquiliza-te, não temas em teu coração, pois nunca vi mal algum a quem estivesse pronto a servir o rei Nabucodonosor. Se teu povo não me tivesse desprezado, eu não teria levantado a minha lança contra ele. Mas dize-me agora por que os deixaste e vieste para o meio de nós. Judite respondeu-lhe: Ouve as palavras de tua serva, porque seguireis as palavras que vou te dizer. O Senhor chegará aos teus fins por ti. Juro por Nabucodonosor, rei da terra, e por seu poder, que está nas tuas mãos, para castigo daqueles que se desviam, porque não somente contribuis para que os homens o sirvam, mas até os animais do campo lhe obedeçam. A sabedoria do teu espírito é, com efeito célebre em todas as nações, todo mundo sabe que és o único bom e poderoso em seu reino, e tua admiração é louvada em todas as províncias. O que disse Aquior não é um segredo e ninguém ignora o que ordenaste que lhe fosse feito, porque é manifesto que nosso Deus está de tal forma ofendido pelos pecados do povo, que lhe mandou dizer, por meio de seus profetas, que o entregaria por causa de seus pecados. E como os israelitas sabem que te ofenderam, o seu Deus, tu te tornaste um objeto de terror. Além disso, a fome aperta-os e pela falta d'água estão já como mortos. Chegaram até a matar os seus animais para beber o seu sangue. E mesmo as primícias consagradas ao Senhor seu Deus, que o Senhor lhe proibiu tocar, trigo, vinho e azeite, eles pensam em pregá-las e querem assim comer aquilo que não lhes é permitido nem tocar com as mãos. Procedendo assim, é certo que serão entregues à ruína, e eu, tua serva, que sei tudo isto, fugi do meio deles, e o Senhor mandou-me a ti para dizer-te essas coisas. Porque tua serva teme a Deus, mesmo junto de ti, e ela sairá do acampamento para orar a Deus. Ele me dirá quando vai puni-los pelos seus pecados, e eu te virei dizer. Levar-te-ei então até o coração de Jerusalém, e encontrarás todo o povo de Israel como um rebanho de ovelhas sem pastor, e não haverá sequer um cão para ladrar contra ti. Isto me foi dito pela providência divina, e como Deus está irritado contra eles, fui enviada para te anunciar. Holofernes e seus servos alegraram-se com este discurso e admiraram a sabedoria de Judite, dizendo uns aos outros: Não há sobre a terra mulher semelhante a esta no valor, na beleza e na sabedoria de suas palavras. Holofernes disse-lhe: Deus fez muito bem em te mandar antes do povo, a fim de que possas entregá-lo nas nossas mãos. Teu plano é bom. Se teu Deus fizer isto por mim, ele será também o meu Deus, e tu serás grande na casa de Nabucodonosor, o teu nome será célebre em toda a terra. 12. Mandou então que a introduzissem onde estavam os seus tesouros, ordenando-lhes que ficasse ali, e regulou o que lhe devia dar de sua mesa. Judite respondeu-lhe: Não posso agora comer do que me mandaste servir para não cometer infração contra a lei. Comerei do que trouxe comigo. Holofernes disse-lhe: E quando acabarem as provisões que trouxeste contigo, que poderemos fazer por ti? Por tua vida, meu senhor, replicou Judite, juro que tua serva não gastará todas as coisas sem que Deus realize pela minha mão o que resolvi fazer. Os escravos de Holofernes introduziram-na então na tenda que ele tinha designado. Ali entrando, Judite pediu que lhe fosse permitido sair à noite e antes do amanhecer para fazer suas devoções e orar ao Senhor. Holofernes ordenou aos seus escravos que a deixassem sair e entrar como quisesse durante 3 dias para adorar o seu Deus. Cada noite ela saía ao vale de Betúlia e fazia as suas abluções numa fonte. Ao voltar, rogava ao Senhor, Deus de Israel,
que lhe dirigisse os passos para a libertação do seu povo. Entrava em seguida na sua tenda e ali permanecia pura até que tomava a sua refeição pela tarde. Banquete e morte de Holofernes. No quarto dia, Holofernes deu um banquete aos seus oficiais e disse a Vagão, seu eunuco: Vê se persuades a essa judia que consinta espontaneamente em tornar-se minha concubina. Entre os assírios era coisa vergonhosa que uma mulher zombasse de um homem, retirando-se sem ter dado a ele. Vagão foi ter com Judite e disse-lhe: Não tema, a boa jovem, entrar à presença do meu senhor. Serve-lhe-ia uma honra comer em sua companhia e beber vinho alegremente. Quem sou eu, respondeu ela, para opor-me ao meu senhor? Farei tudo o que parecer bom e melhor aos seus olhos. O que mais lhe agradar, isto será também, para mim, o melhor durante toda a minha vida. Ela levantou-se e, trajada com requinte, apresentou-se diante dele. O coração de Holofernes atingiu-se, porque ardia de paixão por ela. Come e bebe alegremente, disse-lhe ele, pois encontrastes graça aos meus olhos. O que respondeu Judite? Eu beberei, Senhor, porque nunca em minha vida me senti tão engrandecida como hoje. Mas ela tomou e comeu do que a sua serva lhe tinha preparado e bebeu com ele. Holofernes alegrou-se grandemente por tê-la junto dele e bebeu vinho como nunca tinha bebido. 13. Anoiteceu, os oficiais apresentaram-se à volta aos seus aposentos. Vagão fechou as portas do quarto e foi-se. Estavam todos embriagados pelo vinho. Judite ficou só no seu quarto, enquanto Holofernes repousava em seu leito, bêbado a cair. Judite havia dito à sua serva que ficasse fora diante do quarto vigiando. De pé ao lado do leito, movendo-se em silêncio os lábios, ela orou com lágrimas ao Senhor, dizendo: Senhor, Deus de Israel, dai-me força. Olhai agora o que vão fazer as minhas mãos, a fim de que, segundo a vossa promessa, levanteis a vossa cidade de Jerusalém, e eu realizo o que acreditei ser possível graças a vós. Dizendo isto, aproximou-se da coluna que estava à cabeceira do leito e tomou a espada que ali estava pendurada. Desembaiou-a e, tomando os cabelos de Holofernes, disse: Senhor, dai-me força nesse momento. Feriu-o 2 vezes na nuca e decepou-lhe a cabeça. Desprendeu em seguida o cortinado das colunas e rolou por terra o corpo mutilado. Feito isso, saiu e deu à sua serva a cabeça de Holofernes para que metesse no saco. Depois saíram ambas, como de costume, como se fossem para oração. Atravessaram o acampamento, contornaram o vale e chegaram às portas da cidade. Volta de Judite. De longe, Judite gritou aos guardas do muro: Abre as portas, porque Deus está conosco. Ele manifestou o seu poder em favor de Israel. Ouvindo essas palavras, os homens chamaram os anciões da cidade e toda a população correu para ela, desde o menor até o maior, porque não esperavam mais que ela voltasse. Juntaram todos ao redor dela, com tochas acesas. Judite, subindo a um lugar mais alto, pediu que se fizesse silêncio. Todos se calaram. Louvai o Senhor nosso Deus, diz-lhe ela, que não abandonou os que puseram nele a sua esperança, e que cumpriu pelas mãos da sua serva a sua promessa de misericórdia à casa de Israel. Esta noite ele matou por minha mão o inimigo do seu povo. Retirando então do saco a cabeça de Holofernes, mostrou-la dizendo: Eis a cabeça de Holofernes, marechal do exército assírio, e eis o cortinado do baldaquino onde se achava deitado, ébrio a cair, quando o Senhor nosso Deus o feriu pela mão de uma mulher. Mas juro-vos pelo meu Senhor, que o seu anjo me protegeu tanto ao partir, como ao demorar-me lá, e como ao voltar, e o Senhor não permitiu que sua serva fosse manchada. Ele reconduziu-me a vós, livre de toda a mancha de pecado, cheia de alegria por sua vitória, pela minha salvação e pela vossa libertação. Dai-lhe glória todos vós, porque é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Então todos, adorando o Senhor, disseram a Judite: O Senhor te abençoe com
com o seu poder, porque ele por ti aniquilou os nossos inimigos. Osias, príncipe do povo de Israel, acrescentou: Minha filha, tu és bendita do Senhor, Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra. Bendito seja o Senhor, Criador do céu e da terra, que te guiou para cortar a cabeça de nosso maior inimigo. Ele deu nesse dia tanta glória ao teu nome, que nunca o teu louvor cessará de ser celebrado pelos homens, que se lembrarão eternamente do poder do Senhor, ante o sofrimento e a angústia do seu povo. Não poupaste a tua vida, mas salvaste-nos da ruína em presença do nosso Deus. E todo o povo respondeu: Assim seja, assim seja. Mandaram então vir Aquior e Judite disse-lhe: O Deus de Israel, de quem testemunhaste, que toma vingança dos teus inimigos, cortou esta noite por minha mão a cabeça de todos os infiéis. Para provar-te que assim é, eis aqui a cabeça de Holofernes, que, na insolência de seu orgulho, desprezava o Deus de Israel e te ameaçava de morte, dizendo: Quando o povo de Israel for vencido, mandarei passar-te ao fio da espada. Vendo a cabeça de Holofernes, Aquior foi tomado de pavor e caiu com o rosto por terra sem sentidos. Quando recobrou os sentidos e voltou assim, jogou-se aos pés de Judite em sinal de reverência e disse: Se bendita de teu Deus em todas as tendas de Jacó, porque Deus de Israel será glorificado por causa de ti entre todas as nações que ouvirem o teu nome. Surpresa e derrota dos assírios. 14. Então Judite disse a todo o povo: Ouvi-me, irmãos, pendurai esta cabeça no alto de nossas muralhas, quando o sol se levantar, tome cada um as suas armas e sai com ímpeto, não para descerdes simplesmente até o vale, mas como para atacá-los. Será necessário que as sentinelas corram a acordar o seu general para o combate. Quando seus chefes tiverem corrido à tenda de Holofernes e o encontrarem decapitado, jazendo no seu próprio sangue, serão tomados de pavor, e quando os virdes fugir, persegui-o destemidamente, porque o Senhor os esmagará sob vossos pés. Então Aquior, vendo o poder que manifestara o Deus de Israel, abandonou o culto pagão, creu em Deus, circuncidou-se e foi incorporado ao povo de Israel, assim como toda a sua descendência até o dia de hoje. Logo que raiou o dia, penduraram nas muralhas a cabeça de Holofernes, cada um botou as suas armas e saíram fazendo grande alarido e soltando gritos agudos. Vendo isso, correram as sentinelas à tenda de Holofernes. Os que estavam na tenda vieram ver e fizeram grande barulho à porta do quarto para o despertar, e aumentava cada vez mais o tumulto para que Holofernes acordasse com o ruído sem que houvesse necessidade de entrar para acordar, porque ninguém ousava bater na porta nem entrar no quarto do marechal dos assírios. Mas chegando os generais com os tribunos e com todos os oficiais do exército do rei, os assírios ordenaram aos camareiros: entrai e despertai, porque os ratos saíram de seus buracos e se atrevem a nos provocar ao combate. Então Vagão, entrando no quarto, parou diante da cortina e bateu com as mãos, porque supunha que ele dormia com Judite. Aplicando, porém, os ouvidos e não percebendo movimento algum de um homem que dorme, aproximou-se da cortina e a levantou. À vista do cadáver de Holofernes decapitado que jazia por terra num charco de sangue, soltou um forte grito, rompeu em lágrimas e rasgou as suas vestes. Entrou então na tenda de Judite e não a encontrou. Corre para fora e diz ao povo: uma judia pôs a confusão na cabeça do rei Nabucodonosor. Holofernes jaz ali caído por terra e sua cabeça não está no corpo. Ouvindo essas palavras, todos os oficiais do exército assírio rasgaram suas vestes. Um terror e um espanto extremo os invadiram e os seus espíritos ficaram completamente desorientados e um clamor indescritível levantou-se do acampamento. 15. Quando todo o exército soube que Holofernes tinha sido decapitado, perderam a razão e o conselho. Agitados pelo espanto e pelo terror, buscaram a salvação na fuga. Sem tocar uma palavra sequer com seu vizinho, com a cabeça baixa, deixando tudo, fugiram pelas planícies e pelos montes, procurando escapar aos hebreus
pois ouviam que vinham armados sobre eles. Os israelitas, vendo-os fugir, perseguiram-no. Desceram as encostas atrás dele, tocando a trombeta e soltando grandes gritos. E como os assírios iam fugindo, desorientadamente, os israelitas que os perseguiam junto, formados em batalhão, destroçavam todos os que podiam atingir. Uzias mandou mensageiros por todas as cidades e províncias de Israel. Assim, cada localidade e cada cidade armou o melhor de sua juventude e a enviou contra os assírios e perseguiram-nos a ponta da espada até a sua fronteira mais afastada. Entretanto, os que tinham ficado em Betúlia entraram no acampamento dos assírios e levaram um enorme despojo deixado pelo inimigo em sua fuga. Enfim, aqueles que voltaram vitoriosos para Betúlia trouxeram consigo tudo o que pertencera aos assírios, um numeroso rebanho, grande quantidade de material e de animais de carga, e assim todos, desde o maior até o menor, se enriqueceram com seus despojos. Alegria da vitória. Veio então a Jerusalém, a Betúlia, o sumo sacerdote Joaquim com todos os anciões para ver Judite. Quando ela lhes veio ao encontro, abençoaram-na todos uma só voz, dizendo: Tu és a glória de Jerusalém, tu és a alegria de Israel, tu és a honra de nosso povo. Deste prova de alma viril e coração valente, amaste a castidade e não quiseste, depois da morte do teu marido, conhecer outro homem, então o Senhor te fortaleceu, e por isso serás eternamente bendito. Ao que todo o povo respondeu: Assim seja, assim seja. 30 dias mal bastaram ao povo de Israel para recolher os despojos dos assírios. Tudo o que se souber ter pertencido a Holofernes, o povo deu a Judite: ouro, prata, vestes, pedras preciosas e outros objetos. Todo o povo encontrou-se a grandes festas com as mulheres, com as jovens e com os jovens ao som de harpas e cítaras. Cântico de Judite. E Judite expressou-se nesses termos. 16. Entoai um cântico ao meu Deus com tamborins, cantai ao Senhor com símbolos, entoai-lhe salmos e louvores, exaltai e invocai o seu nome, porque é um Deus que extermina guerras. Senhor é o seu nome. Acampou no meio do seu povo e me livrou da mão de todos os meus inimigos. Assur veio das montanhas do norte, veio com imensa tropa de guerreiros, multidão de encher os vales, cavalaria de cobrir morros inteiros. Juraram incendiar a minha terra, passar meus jovens a fio de espada, esmagar minhas criancinhas, levar embora meus filhos e minhas filhas ao cativeiro. O Senhor, onipotente, os rechaçou por mãos de uma mulher. Seu caudilho foi derrotado, não por jovens, foi ferido, não por filhos de titãs, vencido não por gigantes enormes, foi Judite, filha de Merari, que o paralisou com a formosura de seu rosto. Despediu o seu vestido de viúva para a consolação dos que sofriam em Israel. Ungiu o rosto com essência perfumada, cingiu os cabelos com sua diadema e vestiu um vestido de linho para o seduzir. Suas sandálias arrebataram-lhes os olhos sua beleza, extasiou-lhe a alma, e a espada lhe decepou a nuca. Os persas tremeram de ver tamanha valentia. Os medos se acobardaram perante sua audácia. Então os humildes gritaram e eles tremeram espavoridos. Os fracos do meu povo clamaram e eles foram tomados de espanto. Ao estrépito das vozes, deitaram a fuga. Filhos de jovens mães e ultrapassaram e, como a meninos fugitivos, feriram. Ei-los derrotados na batalha de meu Senhor. Cantarei a Deus um cântico novo. Sois grande, Senhor, sois glorioso, de admirável poder, invencível. Todas as criaturas vos rendem homenagem, porque com uma só palavra fizeste todas as coisas, enviaste o vosso Espírito e foram criadas, e nada pode resistir à vossa voz. Podem abalar-se montanhas e águas, rochedos, derreter-se como cera diante de vossa face. Para aqueles que vos temem sereis sempre propício. Bem pouca coisa é o sacrifício de sua fragrância. É como nada a gorda carne dos sacrifícios. Quem teme ao Senhor, este é grande para sempre. Ali, ai das nações que se insurgirem contra o meu povo. No dia do juízo, os punirá o Senhor Todo-Poderoso. Entregará suas carnes aos vermes e ao fogo, e hão de chorar eterna dor. Conclusão.
Depois dessa vitória, todo o povo foi a Jerusalém para adorar o Senhor. Purificaram-se e todos ofereceram seus holocaustos, cumprindo os seus votos e suas promessas. Judite ofereceu todas as armas de Holofernes recebidas ao povo e o cortinado que ela mesma tinha tirado do leito de Holofernes para que servisse de anátema de esquecimento. Aqui explica: objeto consagrado devidamente a Deus, destinado a impedir que sejam esquecidos os benefícios de Deus ou, segundo outros, a fazer esquecer os males passados. O povo alegrou-se grandemente diante do santuário e o regozijo desta vitória foi celebrado com Judite durante 3 meses. Terminada a festa, cada um voltou para sua casa e Judite, que tinha grande crédito em Betúlia, adquiriu ainda maior renome em todo o país de Israel. A coragem juntava a castidade de tal sorte que nunca, em toda a sua vida, conheceu outro homem desde que morreu Manassés, seu marido. Nos dias de festa, aparecia em público com todos os seus adornos. Ela viveu 105 anos na casa de seu marido e deu liberdade a sua escrava. Morreu e foi sepultada em Betúlia junto de seu marido. Todo o povo a chorou durante 7 dias. Em todos os dias de sua vida e muitos anos depois de sua morte, não houve quem perturbasse a paz de Israel. O aniversário da sua vitória foi posto pelos hebreus no número de dias santos e ainda hoje é celebrado pelos judeus. Livro de Esther. O banquete de Assuero. No tempo de Assuero, que reinava desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias, naqueles dias em que ele ocupava o trono real de Susa, sua capital, no 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os cortesões e a seus servos. Tinha reunido em sua presença os chefes do exército dos persas e dos medos, os príncipes e os governadores das províncias, para fazer manifestação da riqueza e do esplendor de seu reino, da rara magnificência e de sua grandeza durante um tempo considerável, saber 180 dias. Passado esse tempo, o rei ofereceu a toda a população de Susa, a capital, desde o maior até o menor, um banquete de 7 dias no pátio do jardim junto ao palácio. Cortinas brancas de algodão e de púrpura violeta, presas por cordões brancos e purpúreos, anéis de prata e colunas de mármore, leitos de ouro e prata sobre um pavimento de porfiro, de mármore branco, de nácar e pedra preta, bebida servida em copos de ouro de variadas formas, o vinho real em abundância oferecido pela liberdade do rei. Bebia-se sem ser importunado por ninguém, segundo uma ordem do rei, porque ele tinha recomendado a todos os chefes de sua casa que deixassem cada um proceder como lhe agradasse. Por sua parte, a rainha Vashti ofereceu o banquete das mulheres no palácio do rei Assuero. Desgraça da rainha Vashti. No 7º dia, o rei, cujo coração estava alegre pelo vinho, ordenou a Maumã, Bazata, Arbona, Bagata, Abigata, Zetar e Carcar, os 7 eunucos a serviço junto de Assuero, que trouxessem à sua presença a rainha Vashti com a diadema real, para mostrar ao povo e aos grandes toda a sua beleza, porque era formosa de aspecto. Mas a rainha Vashti recusou-se sujeitar-se à ordem do rei, transmitida pelos eunucos, do que se irritou grandemente o rei, acendendo-se o seu furor. Consultou os sábios versados na ciência dos tempos, porque os assuntos reais eram tratados desse modo, como com jurisconsultos, e os mais considerados eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Marias, Marcena e Memucan, 7 príncipes da Pérsia e da Média, que contemplavam a face do rei e ocupavam o primeiro lugar no reino. Que lei, disse ele, se deve aplicar à rainha Vashti por não ter obedecido à ordem que o rei Assuero lhe transmitiu pelos eunucos? Não foi somente em relação ao rei, respondeu Memucan, que se comportou mal a rainha Vashti, mas também em relação a todos os príncipes e aos povos das províncias do rei de Assuero, porque o proceder da rainha será conhecido de todas as mulheres e as incitará a desprezar seus maridos. Dirão: o rei Assuero tinha mandado trazer à sua presença a rainha Vashti, mas ela não quis vir. Daqui em diante, as senhoras da Pérsia e da Média, sabendo da conduta da rainha, responderão do mesmo modo a todos aos grandes
do rei, e disso resultará por toda parte desprezo e irritação. Se o rei achar bom, publique-se em seu nome um decreto real que ficará consignado nas ordenações da Pérsia e da Média como irrevogável, em força da qual Vashti não apareça mais diante de Assuero, e o rei confira título de rainha a outra que seja mais digna. Quando o edito for conhecido na imensidade do seu reino, todas as mulheres respeitarão seus maridos, desde o maior até o mais humilde. Esse parecer agradou ao rei e aos príncipes, de modo que o rei seguiu o conselho de Memucã. O rei expediu cartas para todas as províncias reais, a cada uma em sua escritura e cada povo em sua língua própria. Elas decretavam que todo homem devia ser o senhor de sua casa e fazer-se respeitar por sua mulher. Esther escolhida para rainha. 2. Quando pouco depois a cólera do rei se acalmou, pensou em Vashti, no que ela tinha feito e na decisão que tomara a respeito dela. Então as pessoas do séquito do rei disseram que se procure para o rei donzelas virgens belas de aspecto, que o rei envie pessoas de todas as províncias de seu reino para reunir toda jovem virgem de belo aspecto e trazê-la a Susa, a sua capital, ao harém, sob a vigilância de Hegai, eunuco do rei, encarregado das mulheres que providenciará as necessidades de seu toucador. A jovem, que souber agradar ao rei, se tornará rainha em lugar de Vashti. Isso agradou ao rei, que se seguiu este conselho. Ora havia, em Susa, capital, um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que tinha sido trazido de Jerusalém entre os cativos deportados em Jeconias, rei de Judá, por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Era o tutor de Edissa, isto é, Esther, filha do seu tio, órfão de pai e mãe. A moça era de belo porte e agradável de aspecto. Na morte de seus pais, Mardoqueu a tinha adotado por filha. Logo que foi publicado o edito por o rei, numerosas jovens foram reunidas em Susa, capital, sob a guarda de Hegai. Esther também foi levada ao palácio e posta sob a guarda de Hegai, o encarregado das mulheres. A jovem lhe agradou e ganhou suas graças, tanto que ele se apresentou a lhe proporcionar ungüentos e perfumes para seu toucador e adornos. Deu-lhe 7 companheiras escolhidas na casa do rei, marcou-lhe como elas o melhor apartamento do gineceu. Esther não tinha revelado sua raça nem sua família, porque Mardoqueu lhe tinha proibido falar disso. Cada dia ele passeava diante do palácio do gineceu para ter notícias de Esther e souber o que lhe acontecia. Toda jovem começava por sujeitar-se durante 12 meses à lei das mulheres. Nesse período se purificavam 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com cosméticos e outros bálsamos em uso entre as mulheres. Depois disso, quando chegava a vez de cada uma entrar junto ao rei, podia passar do gineceu ao palácio e tomar consigo junto que queria. Admitida à tarde, se retirava pela manhã a um outro palácio das mulheres, sob a guarda de Shaasgaz, o eunuco do rei, posto à frente das concubinas, e não voltava mais junto ao rei, se ele não tivesse manifestado o desejo, chamando-a expressamente. Chegou a vez de Esther entrar junto ao rei, a filha de Abigail, tio desse Mardoqueu, que tinha adotado por filha, não pediu nada além do que lhe foi dado por Hegai, eunuco do rei encarregado das mulheres, mas ela ganhava as boas graças de todos os que havia. Foi levada junto ao rei Assuero em seu palácio. Era o 10º mês, mês de Tebete, o ano 7º de seu reino. O rei amou-a mais que todas as outras mulheres e ganhou ela a graça e o favor real, mais que todas as demais jovens, tanto que o rei colocou sobre sua cabeça diadema real e fez rainha em lugar de Vashti. O rei deu-lhe grande banquete a todos os seus príncipes e seus servos em honra de Esther. Concedeu um dia de descanso a seus estados e fez larguezas verdadeiramente reais. Amanhã seguimos em revelada a conspiração contra o rei.